Victoria Reis atravessava o café lotado às pressas, os braços tensionados para equilibrar 3 xícaras fumegantes em uma mão, enquanto a bolsa com seus materiais de arte ameaçava escorregar do ombro. O tumulto da manhã no Brew and Bean parecia um redemoinho de vozes, canecas batendo e passos impacientes. Ela já tinha feito aquilo centenas de vezes, mas naquele dia havia algo diferente. O celular vibrava sem parar. Mensagens do hospital, lembretes de contas que não podia pagar e a sombra da doença da mãe pesando sobre o peito. A mente dela não estava no café, estava longe dali. E foi nesse instante de distração que sua vida se chocou contra algo que mudaria tudo. A bolsa deslizou ainda mais pelo ombro. Ao tentar segurá-la, esbarrou com força em uma figura alta próxima ao balcão. Uma das xícaras inclinou-se, derramando café quente pela frente de uma camisa branca impecável. O ar se encheu de suspiros e murmúrios vindos das mesas próximas. Victoria recuou, os olhos arregalados, o coração disparado. Ai, não! Meu Deus, me desculpe! Exclamou apavorada enquanto agarrava guardanapos no balcão. Seus cabelos ruivos caíram sobre o rosto, escondendo o rubor intenso das bochechas enquanto pressionava os guardanapos contra o peito do estranho. Ela arriscou um olhar e, por um instante, esqueceu como respirar. Olhos azuis penetrantes, frios como vidro lapidado, a encaravam de cima. O maxilar firme, o cabelo escuro perfeitamente alinhado e uma presença tão imponente que parecia encolher todo o ambiente. O terno sob medida, certamente mais caro do que ela ganhava em um ano, agora carregava a marca da sua desastrada colisão. Ele deveria estar furioso. Qualquer homem de sua posição teria explodido, exigido compensação ou chamado o gerente. Mas ele permaneceu imóvel, apenas observando-a. Está tudo bem, disse por fim, a voz baixa e inesperadamente suave. Não, não está. Victoria gaguejou, tentando secar a mancha sem sucesso. Eu estraguei sua camisa e ela parece caríssima. Posso pagar a lavanderia ou comprar outra, embora eu duvide conseguir bancar a marca que seja. A honestidade desesperada dela o pegou de surpresa. No mundo dele, todos escolhiam palavras calculadas, sempre buscando vantagem. Mas ali estava ela, desajeitada, nervosa, os olhos verdes tomados por uma preocupação genuína. Não com dinheiro, não com poder, não com seu nome, apenas com a camisa que a arruinara. Qual é o seu nome? Ele perguntou de repente. Victoria, respondeu rápido, erguendo-se ao perceber que ainda o tocava. Retirou as mãos constrangida. Victoria Reis, e você provavelmente acha que sou a pessoa mais atrapalhada do planeta. Adrian Blackwood, disse ele, estendendo a mão. Um leve sorriso curvou seus lábios. E eu acho você incrivelmente autêntica. Os olhos dela se arregalaram. Ela conhecia aquele nome. Todos na cidade conheciam. Adrian Blackwood, o bilionário que construiu um império de tecnologia antes mesmo dos 35 anos. Seu rosto estampava capas de revista. Suas decisões ditavam os rumos do mercado. Sua reputação de frieza e implacabilidade era quase lendária. E ela havia acabado de derramar café nele. Meu Deus! Murmurou, sentindo o rosto arder. Você é aquele Adrian Blackwood. Eu acabei de destruir a camisa de um dos homens mais ricos da cidade. Culpado, sim, respondeu ele num tom leve, embora seu olhar demorasse sobre ela mais do que deveria. Mas prefiro pensar que sou apenas um homem que precisa de reflexos melhores em cafeterias. Victoria soltou uma risada nervosa, apertando a bolsa contra o corpo, desejando que o chão se abrisse para engoli-la. Murmurou outro pedido de desculpas antes de voltar ao balcão para reunir o resto do pedido. Quando arriscou olhar para trás, ele ainda a observava. Não com irritação, mas com uma curiosidade silenciosa, como se ela fosse um enigma impossível de decifrar. Adrian permaneceu ali por alguns instantes após sua saída, o aroma de café derramado impregnando a camisa arruinada. Ele deveria ter se irritado, mas
Em vez disso, sentiu algo incomum, uma sensação que não experimentava havia anos: diversão, interesse, uma tênue chama de calor atravessando as muralhas que ele mesmo havia erguido ao redor do coração. Quando seu motorista chegou para buscá-lo, o rosto de Adrian já estava novamente impenetrável, o disfarce de frieza intacto. Porém, ao entrar no carro, sua voz soou baixa e firme ao telefone, dando uma ordem ao assistente. O nome dela é Victoria Hayes. Descubra tudo. O motorista ergueu os olhos pelo retrovisor, mas Adrian mantinha o olhar fixo no horizonte da cidade iluminada. Repetia para si mesmo que não passava de curiosidade, um simples levantamento para acalmar a mente. Mas, lá no fundo, sabia que era muito mais. Havia algo naquela mulher de olhos verdes e mãos trêmulas que o desestabilizara de uma forma que nenhum rival de negócios jamais conseguira. E para Adrian Blackwood, isso era perigoso, muito perigoso. Enquanto isso, Victoria estava sentada na sala de espera do Hospital Geral Metropolitano. O ambiente frio e estéril parecia esmagá-la, assim como a pilha de contas médicas que tremia em seu colo. As lâmpadas fluorescentes lançavam uma luz pálida e sem vida, refletindo o peso de sua angústia. O tratamento da mãe tinha surtido efeito, mas não era suficiente. Os médicos falavam de terapias avançadas, drogas especializadas, testes clínicos, tudo acompanhado de números que lhe causavam náuseas só de olhar. Mesmo trabalhando turnos extras, empregos temporários e tentando vender suas ilustrações sem sucesso, a quantia de $200.000 era inalcançável. A cada dia, a pressão em seu peito se tornava insuportável. Foi então que o celular vibrou. Ela esperava mais uma cobrança, mas a mensagem fez seu coração falhar uma batida. Aqui é Adrian Blackwood. Tenho uma proposta de negócios que pode lhe interessar. Podemos nos encontrar? Vitória releu as palavras 2, 3 vezes sem acreditar. Adrian Blackwood, o homem que ela havia humilhado dias antes, derramando café sobre ele. A desconfiança foi imediata. Como ele conseguira seu número? Por que estava entrando em contato? Ainda assim, respondeu com cautela. Como conseguiu meu número? A resposta veio rápida. Tenho meus recursos. Está livre para jantar hoje à noite? Enviarei um carro. Victoria arregalou os olhos. Jantar com ele. A ideia parecia absurda. Seus dedos apertaram o telefone com força, divididos entre a prudência e a desesperada necessidade de acreditar que talvez, apenas talvez, houvesse ali uma saída. Se houvesse uma mínima chance de ele realmente ajudá-la, poderia se dar ao luxo de recusar? Respirando fundo, digitou com mais coragem do que realmente sentia. Podemos nos encontrar em um lugar público. Não preciso de carro. A resposta veio carregada de firmeza. Shalauron, 19 Hours. É importante, Victoria. O nome do restaurante a fez hesitar. Um templo de vidro e luz frequentado apenas pelos mais ricos e poderosos. Ela sabia que nem todo o seu salário semanal pagaria uma única taça de vinho ali. Mesmo assim, antes que pudesse pensar demais, seus dedos já tinham enviado a resposta. E estarei lá. À noite, Victoria se encontrou diante da entrada cintilante do Chalauron. Seu vestido preto, simples, abraçava seu corpo com nervosismo. Era a peça mais elegante que possuía, e ainda assim, ela se sentia deslocada ao ver casais glamorosos passando em vestidos de grife e ternos impecáveis. Endireitou os ombros e entrou. O salão brilhava sob lustres que pareciam estrelas aprisionadas, lançando reflexos dourados sobre toalhas de linho branco. Um quarteto de cordas tocava suavemente, misturando-se ao murmúrio refinado dos clientes. Victoria engoliu em seco. Aquele não era seu mundo. Então o viu. Adrian Blackwood. De pé, elegante, imponente em seu terno sob medida. Outros olhares o seguiam, mas os dele estavam fixos apenas nela. Você está deslumbrante, disse ele, puxando a cadeira para que ela se sentasse. A voz dele a deixou sem palavras.
O calor subiu-lhe às faces. Obrigada. Este lugar é incrível. Eu nunca... Sua voz falhou, constrangida. Foi por isso que escolhi este restaurante. Adrian interrompeu, o tom firme e calculado. Precisamos de privacidade. E quero que você se sinta valorizada. O garçom apareceu e Adrian, com um gesto discreto de autoridade, disse: Peça o que quiser. Hoje é por minha conta. Victoria lançou uma rápida olhada ao menu, quase engasgando ao ver os preços. Largou-o de imediato, para não se humilhar. Seus olhos voltaram para Adrian, que a observava com intensidade, como se pesasse cada gesto dela. Você mencionou uma proposta? Ela arriscou, a voz cautelosa. Adrian inclinou-se para a frente, entrelaçando os dedos. Seus olhos escuros faiscaram, carregados de intenção. Preciso de uma esposa, Victoria. Por 6 meses, o copo de água escorregou na mão de Victoria, e ela só conseguiu segurá-lo no último segundo antes que caísse. Desculpe, você acabou de dizer esposa? Não uma esposa de verdade. Adrian esclareceu depressa, a voz calma, como se fosse a coisa mais lógica do mundo. Um casamento de contrato, puramente de negócios. Ela o encarou incrédula. Você só pode estar brincando. Não pode simplesmente propor um casamento falso para alguém que mal conhece. Fiz minha pesquisa, respondeu Adrian com firmeza, os olhos fixos nela. Você é honesta, inteligente e precisa de dinheiro. O ar sumiu dos pulmões de Victoria. A vergonha e a raiva vieram em ondas. Você me investigou? Não tinha esse direito. Eu precisava ter certeza de que você era confiável. Esse arranjo exige discrição absoluta. Ele não vacilou nem por um instante. Estou disposto a pagar $750 mil por 6 meses do seu tempo. O número caiu sobre ela como um trovão. As contas do hospital, a chance de garantir o futuro da mãe, a segurança que nunca ousou sonhar. Era mais do que poderia imaginar. Por quê? Murmurou, quase sem voz. Por que pagar tanto por uma esposa de mentira? Pela primeira vez naquela noite, Adrian pareceu perder o controle. Passou a mão pelos cabelos, o maxilar rígido. Estou negociando uma fusão com a Yamamoto Industries. São tradicionais. Família é tudo para eles. Não confiarão em um homem solteiro com a minha reputação. Preciso parecer estável, estabelecido. Victoria agarrou a beira da mesa, o coração acelerado. Devia levantar-se e ir embora. Devia chamá-lo de louco. Mas a lembrança do sorriso frágil da mãe e o medo constante de perdê-la cedo demais a manteve paralisada. Os olhos azuis de Adrian perfuravam os dela como um desafio silencioso. Preciso de uma resposta em breve, disse num tom baixo. Mas acredito que você seja a única capaz de fazer isso. Porque você é real. Victoria ficou em silêncio, atônita, o coração disparado. Mal sabia que, antes mesmo daquele jantar começar, Adrian já tinha feito outra ligação, uma ordem discreta para sua assistente. Um relatório completo sobre Victoria Reis em até 48 horas. Ele não deixava nada ao acaso. Naquela noite, Victoria não conseguiu dormir. Seu minúsculo apartamento parecia ainda menor enquanto ela andava de um lado para o outro, fitando o cartão de visitas que Adrian deslizou sobre a mesa. A voz dele ecoava em sua mente a cada passo. 6 meses, $750 mil, uma esposa falsa. Um acordo que poderia salvar a vida de sua mãe, mas custar algo muito mais caro que dinheiro. Ela pressionou as mãos contra os olhos, tentando expulsar o pensamento. Era insano. Completamente insano. Mas a lembrança da mãe, frágil no leito do hospital, não lhe dava descanso. Emma Reis merecia tratamento melhor, remédios mais fortes, paz nos anos que ainda lhe restavam. Sem ajuda, Victoria sabia que a perderia cedo demais. O celular vibrou. Passava da meia-noite. O nome dele iluminava a tela. Adrian Blackwood. Hesitou antes de atender. Já decidiu?
A voz dele era calma, controlada, como se já soubesse a resposta. Eu não posso simplesmente me casar com um estranho por dinheiro, retrucou, a voz trêmula. Você não vai se casar comigo. Não de verdade. Vai interpretar um papel que só você pode preencher. Mas não a pressionarei. Pense bem. O tempo, no entanto, não está do nosso lado. A ligação terminou. Victoria desabou na cama, apertando o cartão contra o peito. Pensou em cada carta de rejeição de galerias, em cada turno dobrado no café, em cada noite em que ficara sem comer para que a mãe tivesse um prato de comida. Devagar, uma resposta começou a se formar em seu coração. Na manhã seguinte, ela ligou de volta. Eu aceito, disse sem rodeios. A voz falhou, mas logo se firmou. Mas tenho condições. Estou ouvindo. Metade do dinheiro adiantado para o tratamento da minha mãe. Liberdade para visitá-la quando quiser, sem questionamentos. É um contrato escrito que proteja nós dois. Houve uma pausa. Então a voz dele suavizou. Fechado. Algo mais? Victoria fechou os olhos, revelando a pergunta que a consumia desde o jantar. Quero saber por que você realmente me escolheu. Não a desculpa dos negócios. A verdade. O silêncio foi tão longo que ela pensou que ele tivesse desligado. Mas então ele falou, a voz mais baixa do que ela jamais ouvira. Você me lembra de alguém que eu costumava ser, antes de erguer muros, antes de o dinheiro transformar cada relação em uma transação. Você me faz lembrar o que é ser humano. O ar ficou preso no peito dela diante da crueza daquela confissão. Por um momento, o medo cedeu lugar a algo quente e perigoso que se agitava dentro dela. Na manhã seguinte, um carro preto e elegante a esperava em frente ao seu prédio. Ela carregava uma única mala, sua vida inteira comprimida em um tecido gasto. Quando o motorista abriu a porta, Vitória sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. Já não estava apenas entrando em um acordo de sobrevivência, estava adentrando uma mentira, capaz de devorá-la se não fosse cuidadosa. No escritório de advocacia, Adrien estava sentado à sua frente, novamente a personificação do empresário calculista. O contrato repousava entre eles como uma lâmina afiada, pronta para cortar e amarrar. Com a mão trêmula, Victoria assinou e deslizou o papel de volta. Adrien acrescentou sua assinatura sem titubear. Começa agora, disse, os olhos fixos nela, como se a desafiasse a se arrepender. Mais tarde, já no imenso saguão de mármore da torre Blackwood, aguardando o elevador que a levaria à cobertura dele, Victoria se sentiu como Alice prestes a despencar pela toca do coelho. E, em algum andar acima, no escritório cercado de vidro e aço, Adrian a observava, através de uma câmera de segurança escondida. Seu olhar não se detinha nas roupas simples nem na mala gasta, mas em sua expressão, uma mistura de medo e desafio. É ela, murmurou para si mesmo. Ainda assim, por trás da certeza, um incômodo persistia. Adrian Blackwood havia construído sua vida sobre o controle absoluto, e Victoria Reis, a artista virgem, com nada além de honestidade nos olhos, já começava a ameaçar desfazê-lo de maneiras que nenhum rival jamais conseguiu. As portas do elevador se abriram diretamente para a cobertura. Por um instante, Victoria esqueceu de respirar. Janelas do chão ao teto revelavam a cidade estendida diante dela como um mar de estrelas. O ar trazia o perfume discreto de couro e madeira polida. Tudo brilhava em uma perfeição quase intocável. Avançou devagar, segurando firme sua mala, os sapatos ecoando sobre um mármore tão caro que parecia proibido pisar. Adrian surgiu de um corredor lateral, a gravata afrouxada, as mangas dobradas, uma versão mais humana do bilionário impecável do jantar. Seu olhar percorreu Victoria, não julgando, mas avaliando. Bem-vinda ao lar, disse simplesmente. Os lábios de Victoria se entreabriram em descrença. Isso não é um lar, é um museu. Um leve sorriso cruzou o rosto dele. Seu quarto está pronto. A senhora Chen preparou tudo.
Ela está comigo há muitos anos e ajudará no que precisar. Victoria o seguiu, os sentidos sobrecarregados pela grandiosidade do lugar. Lustres cintilavam acima. Obras modernas decoravam as paredes, cada peça escolhida a dedo. Era belo, mas frio, e ela se perguntou como alguém poderia viver ali sem ser consumido pela solidão. O quarto que a esperava era maior do que todo o seu antigo apartamento. Uma cama king size, coberta por linho prateado, dominava o centro. Uma sacada se abria para o horizonte iluminado. O closet engoliu sua mala inteira, e suas roupas humildes pareciam deslocadas entre os cabides vazios esperando ser preenchidos. Sem saber o que fazer com as mãos, ela deixou a mala no chão. Adrian se aproximou, trazendo consigo uma pequena caixa de veludo. Ao abri-la, a luz refletiu no anel de diamante, espalhando faíscas pelo quarto. Victoria arfou. É demais. Eu não posso usar isso. Deve usar. Adrian respondeu baixo, firme. O mundo estará observando. A família Yamamoto repara em cada detalhe. Eles acreditam em aparências. Isso precisa parecer convincente. Antes que ela pudesse protestar, ele tomou sua mão. O toque era surpreendentemente delicado ao deslizar o anel em seu dedo. A joia se ajustou como se tivesse sempre pertencido a ela. Um arrepio percorreu seu braço, se instalando em seu peito, deixando-a sem fôlego. Como soube o meu tamanho? Murmurou. É meu trabalho saber. Respondeu ele, a expressão endurecendo como se tivesse revelado mais do que gostaria. Victoria baixou os olhos para a pedra cintilante, sentindo o peso real daquilo contra sua pele. Não era mais uma ideia. Não eram apenas palavras em um contrato. Era realidade. E a cada passo, ela afundava mais fundo em um mundo que não lhe pertencia. Naquela noite, vagueou até a sala de estar, onde Adrian estava diante da janela, observando a cidade. Sua silhueta alta e imponente recortava-se contra o brilho noturno. Por um momento, Victoria não viu o empresário implacável, mas um homem solitário em sua torre de vidro. Ele percebeu sua presença e se virou. Seus olhares se cruzaram e algo passou entre eles. Algo não dito. Algo perigoso. Este lugar, Victoria sussurrou, é como um castelo sem calor. Adrian a fitou, o maxilar contraído. Castelos foram feitos para manter as pessoas afastadas. Ou para aprisionar quem está dentro, ela respondeu sem pensar. O olhar dele se aguçou, como se as palavras tivessem atingido um ponto sensível. Então, voltou-se para a janela, escondendo a emoção que quase deixara escapar. Amanhã à noite será nossa primeira aparição pública. Você terá que me olhar como se eu fosse o único homem que já amou na vida. As palavras atravessaram Victoria como uma lâmina, despertando nela um calor inexplicável. Os dedos tocaram o anel de diamante, pesado de significados, e ela se perguntou quanto do próprio coração estaria disposta a arriscar em um jogo onde tudo era mentira. O que ela não percebeu foi o brilho fugaz nos olhos de Adrian quando finalmente voltou a fitá-la. Ele havia planejado manter esse acordo frio, estritamente profissional. Mas só a ideia de ouvi-la chamá-lo de o único homem que já amou despertava nele algo perigosamente próximo da verdade. Victoria parou diante do espelho, quase sem reconhecer a imagem refletida. Em poucas horas, a equipe convocada por Adrian havia a transformado por completo. Seus cabelos ruivos caíam em ondas brilhantes, a maquiagem realçava cada traço, e o vestido azul meia-noite moldava seu corpo como se tivesse sido criado apenas para ela. Ela tocou o anel outra vez, o símbolo de uma mentira, e seu coração bateu descompassado. Você está deslumbrante, disse Adrian, parado no batente da porta. O smoking impecável realçava seus ombros largos e a silhueta atlética. Parecia intocável, o tipo de homem que dominava o mundo com uma única palavra. Mas ao olhar para ela, havia algo mais suave em seus olhos,
algo que não combinava com sua fama de frieza. Victoria alisou nervosa o tecido do vestido. Sinto como se estivesse brincando de me fantasiar. Você está perfeita, ele respondeu, aproximando-se. A voz permanecia calma, mas a intensidade do olhar deixava claro que, para ele, ela era muito mais do que parte de uma encenação. Só lembre do que ensaiamos. Estamos casados há 3 meses. Nos conhecemos em um leilão beneficente no ano passado, casamos em uma cerimônia privada. O mundo precisa acreditar nisso. E como devemos agir um com o outro? Ela perguntou, a voz tremendo. Os lábios dele se curvaram em um sorriso contido, enquanto afastava uma mecha de cabelo do rosto dela, os dedos demorando mais do que deviam. O toque fez seu coração disparar. Como se estivéssemos apaixonados, como se não conseguíssemos manter as mãos longe um do outro. A respiração de Victoria falhou. E como exatamente fingimos isso? Por um segundo, o olhar dele caiu sobre os lábios dela. Assim, murmurou, afastando-se antes que suas bocas se encontrassem. A contenção dele a deixou tonta, a pele ainda em chamas no ponto em que os dedos dele haviam tocado. O baile acontecia no salão principal do Fairmont Hotel. Lustres faiscavam no teto, o ar pesado com perfume caro e riqueza. Homens em ternos e mulheres cobertas de joias formavam pequenos grupos, rindo alto, medindo uns aos outros com olhares calculistas. Victoria se sentia uma intrusa naquele universo, até que a mão firme de Adrian repousou em sua cintura, guiando-a. O toque era protetor, quase possessivo, e percorreu-a um arrepio inevitável. Cabeças se voltaram, sussurros acompanharam cada passo. Ele a apresentava com orgulho discreto, orgulho que parecia mais verdadeiro do que encenado. Minha linda esposa, dizia ele a sócios, conhecidos, rivais, e a cada vez Victoria precisava se lembrar de que tudo não passava de um papel. Senhora Blackwood, cumprimentou calorosamente um homem mais velho, aproximando-se. Sou Robert Yamamoto. Meu pai fala muito bem dos negócios de seu marido. O estômago de Victoria se revirou. A família que decidiria o futuro de Adrien estava diante dela. Ela estendeu a mão com graça, a voz controlada apesar da tensão. Adrian me contou tanto sobre sua empresa. O trabalho de vocês em tecnologia sustentável é inspirador. Os olhos de Adrian brilharam de surpresa e depois de orgulho. Ela havia passado noites em claro pesquisando sobre a Yamamoto Industries. Robert sorriu. Você tem um gosto excelente em esposas, Blackwood. Beleza e inteligência, uma combinação rara. Eu sou o sortudo aqui, Adrian respondeu, passando o braço em torno da cintura dela. A sinceridade em sua voz fez o peito de Victoria doer. Quando a orquestra começou a tocar, Adrian a conduziu para a pista de dança. O salão inteiro pareceu desaparecer quando ele segurou sua mão e pousou a outra nas suas costas. Os passos eram graciosos, ensaiados, mas o sopro quente da respiração dele em seu ouvido fez a cena parecer perigosamente real. Você nasceu para isso, ele sussurrou. Para quê? Ela perguntou trêmula. Para ser minha. O coração dela tropeçou. Precisou desviar o olhar, repetindo para si mesma que tudo era fingimento. Mas quando a mão dele apertou sua cintura um pouco mais, quando seus olhos demoraram sobre os dela como se quisessem desvendar cada segredo escondido, Victoria se perguntou quem afinal estava realmente fingindo. Mais tarde, de volta à cobertura, Victoria desabou no sofá, os saltos jogados no chão, o pulso ainda acelerado como se não tivesse deixado a pista de dança. Adrian serviu 2 taças de vinho e entregou uma a Victoria. A gravata borboleta estava solta, os cabelos levemente despenteados. Parecia menos o bilionário inalcançável e mais um homem de carne e osso. Você foi incrível esta noite, disse a voz baixa. Robert Yamamoto ficou completamente encantado. Victoria sorriu de leve, levando a taça aos lábios. Eu gostei dele. Pareceu genuíno.
Adrian se recostou, o olhar fixo nela. Ele é. Aquela família valoriza lealdade e honra acima de tudo. Só fazem negócios com quem confiam. Victoria hesitou antes de arriscar a pergunta em tom quase sussurrado. E você, Adrian? Confia em mim? O silêncio que se seguiu foi denso, carregado. Os olhos dele prenderam-se aos dela, e por um instante, algo brilhou nas profundezas, algo que ele lutava para manter enterrado. Então, pousou a taça, inclinou-se para a frente, e antes que ela pudesse reagir, seus lábios roçaram os dela. Não foi um beijo ensaiado, não fazia parte do acordo. Foi cru, urgente, carregado de um fogo que surpreendeu os dois. O mundo de Vitória pareceu girar sob a intensidade daquele toque, e uma certeza apavorante tomou conta dela. A linha entre verdade e fingimento havia se despedaçado. Horas depois, já deitada na imensa cama que a engolia inteira, ela ainda sentia o fantasma dos lábios dele sobre os seus. Tocava a boca com os dedos trêmulos, o coração acelerando a cada lembrança. Aquele beijo não estava no contrato, não era parte das mentiras cuidadosamente arquitetadas. Foi real, foi desesperado. E ela havia correspondido com a mesma fome. Na manhã seguinte, tentou afastar o pensamento ao entrar na cozinha silenciosa da cobertura. O único som vinha do zumbido distante da cidade. Adrian já estava lá, encostado no balcão com uma xícara de café preto na mão. O paletó estava sobre a cadeira, as mangas arregaçadas, os primeiros botões da camisa abertos. Parecia poderoso, mas inquieto. Os dedos tamborilando no porcelanato entregavam isso. Seus olhares se encontraram e o ar pareceu engrossar de repente. Ninguém falou por alguns instantes, até que Adrian quebrou o silêncio. Sobre ontem à noite, a respiração de Victoria se prendeu. Tinha temido aquele momento, sem saber se ele descartaria tudo como um erro. Não deveria ter acontecido. Sussurrou, mas a voz atraiu. Adrian largou a xícara e se aproximou, o olhar afiado, quase faminto. Aconteceu porque eu não consegui me controlar. Essa é a verdade. O pulso dela disparou. Quis desviar os olhos, mas o olhar dele a prendeu como algemas invisíveis. Forçando-se a falar, murmurou com a voz quase inaudível. Você não entende? Eu nunca estive com ninguém antes. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Seu rosto queimava de vergonha e vulnerabilidade. Adrian congelou, a expressão mudando da surpresa para algo mais profundo, quase reverente. Quer dizer que... Sua voz saiu rouca. Você nunca... Victoria assentiu rapidamente, sem coragem de encará-lo. Nunca. Não com ninguém. O silêncio que se seguiu pareceu interminável, até que ele soltou o ar de forma brusca, passando a mão pelos cabelos. Victoria, murmurou, a voz carregada de emoção. Eu não fazia ideia. Eu não planejava te contar, ela admitiu, os olhos marejados. Mas se vamos manter esse arranjo crível, você precisava saber. Assim, não espera nada de mim. Adrian deu mais um passo tão perto que ela sentiu o calor do corpo dele. Ergueu o queixo dela com delicadeza, obrigando-a a encarar seus olhos. Escute bem. Eu nunca vou tirar de você o que não estiver pronta para me dar. Este acordo nunca foi sobre isso, entendeu? O peito dela se apertou. Apenas conseguiu acenar com a cabeça e o polegar dele roçou sua mandíbula num toque tão suave que a fez estremecer. Mas o silêncio que veio depois carregava tensão. Uma força invisível e perigosa que os atraía. De repente, Adrian se virou, a voz áspera. Precisamos focar nas negociações com os Yamamoto. É disso que tudo se trata. Mesmo assim, ao longo do dia, Victoria o pegou a observando quando pensava que ela não via. O olhar dele demorava-se em seu sorriso, no cair dos cabelos sobre os ombros, na firmeza silenciosa com que ela se movia. E cada vez que suas mãos se tocavam por acaso, a faísca entre eles crescia, impossível de ignorar. Naquela noite ele a surpreendeu, abriu uma porta que ela não tinha notado antes.
Do outro lado, um estúdio cheio de telas, tintas, pincéis e luz suave. Eu sei que você parou de pintar, disse baixinho, mas não deveria. Um artista precisa criar. A garganta de Victoria se fechou. Ninguém jamais havia lhe dado algo tão significativo. Algo que falava sobre quem ela era, e não sobre o que podia oferecer. Com dedos trêmulos, ela tocou os pincéis. Você fez isso por mim. A mandíbula de Adrien se contraiu, como se já se arrependesse de ter deixado transparecer aquela parte de si. Não importa. Apenas use isso. Mas Victoria sabia que importava. Importava mais do que qualquer coisa que ele já tivesse feito. E ali, no centro do estúdio, com os olhos dele fixos nela, percebeu que a mentira em que viviam começava a se desfazer. O contrato tinha sido claro, sem intimidade, sem sentimentos reais. Mas agora cada olhar, cada palavra, cada gesto carregava algo que nenhum contrato poderia conter, algo que a assustava tanto quanto a atraía. E quando Adrian finalmente desviou o olhar, ela viu a verdade cintilar em seu rosto. Ele a queria. Não a atriz fingindo ser esposa, não o acordo conveniente. Ele a queria. A mulher intocada que nunca pertencera a mais ninguém. O coração de Victoria batia em disparada enquanto ela pegava um pincel, fingindo se concentrar na tela. Mas por dentro sabia. Os muros que ambos haviam erguido estavam ruindo, e quando caíssem, nada seria igual. Os dias seguintes se tornaram um borrão de aparições públicas e momentos privados que nenhum dos dois conseguia explicar. Diante do mundo, eram o casal perfeito. Mãos entrelaçadas, sussurros que pareciam segredos de um amor verdadeiro. Mas atrás das portas fechadas, o silêncio pesava. Pesava como a lembrança daquele quase beijo, como a verdade perigosa de sua inocência. Victoria se jogava de corpo e alma nas pinturas no estúdio que Adrien havia lhe dado. Cada traço de cor era como respirar de novo depois de anos sufocada. Mas, por mais que tentasse, sempre encontrava Adrien nos contornos, seu maxilar firme, os olhos que ardiam com solidão e poder, a sombra dele rondando cada criação. Ela se odiava por isso. E ainda assim não conseguia parar. Numa tarde, inclinada sobre uma tela de paisagem, o celular vibrou. O nome no visor fez seu sangue gelar. Metropolitan General Hospital. As mãos tremeram quando atendeu. Senhorita Reis, aqui é o doutor. Patterson receio que o estado da sua mãe piorou. A senhora deve vir imediatamente. O telefone quase escorregou dos dedos. As lágrimas embaçaram sua visão. O pincel caiu no chão com estrondo. Estava paralisada quando Adrien surgiu na porta. O olhar dele se estreitou ao ver seu rosto pálido. "O que aconteceu?" perguntou, a voz firme e controlada. "É minha mãe." Victoria engasgou quase sem ar. "Ela está morrendo." Sem dizer nada, Adrien atravessou a sala e a envolveu nos braços. O calor dele atravessou sua angústia, e ela desabou contra o peito dele, soluçando. A mão dele acariciava suas costas em círculos lentos, firmes. "Vamos agora mesmo", declarou decidido. "Meu motorista nos leva. Esqueça a reunião com os Yamamoto. Isso é mais importante." A viagem até o hospital pareceu interminável. Victoria apertava a mão dele o tempo todo, os dedos frios, o corpo tremendo. Ele não disse nada, mas a força do aperto nunca vacilou. E pela primeira vez, ela percebeu. Ele não estava apenas interpretando um marido. Ele estava sendo um. Quando entraram no quarto, a visão quase a despedaçou. Emma Reis parecia tão frágil. O cabelo outrora vibrante rareava. A pele pálida contrastava com os lençóis. Mas seus olhos ainda se iluminaram ao ver a filha. "Minha linda menina", sussurrou. Então seus olhos pousaram em Adrien. "E você trouxe seu marido?" O coração de Victoria se apertou. A mãe ainda acreditava no casamento. Nunca tivera coragem de confessar a verdade.
E agora, diante da possibilidade de perdê-la, a mentira pesava como uma pedra. Adrian se aproximou, o aço habitual em seu semblante suavizado. "Como está se sentindo?" perguntou com doçura, como se estivesse pronta para a próxima aventura, disse Emma com um sorriso fraco. Sua mão frágil buscou a dele. "Cuide da minha filha. Ela é mais forte do que imagina, mas nunca teve em quem se apoiar." A garganta de Adrian se moveu, dura, enquanto engolia em seco. Seus dedos apertaram os dela com força delicada. "Eu vou cuidar." Sua voz saiu baixa, instável. "Eu a amo muito." A cabeça de Vitória se ergueu num sobressalto. Os olhos dela o sondaram, em choque. Ele não sorria, não representava. As palavras soaram cruas, verdadeiras. O sorriso da mãe se alargou, tênue. "Ótimo. Então posso descansar." Vitória permaneceu em silêncio, o coração descompassado. Adrian segurou a mão de Emma até ela adormecer em paz. Só então se levantou, o rosto sombrio, indecifrável. Ela queria exigir respostas. Será que ele falara sério? Ou apenas para confortar sua mãe? Mas as palavras morreram em sua garganta. Ficou ao lado dele, os ombros se tocando e o silêncio entre eles disse mais do que ousariam dizer. Mais tarde, de volta à cobertura, Victoria fitava a cidade iluminada pela janela, o coração em caos. Adrian havia prometido à mãe agonizante de Victoria que a amava. E embora ela devesse ter descartado aquilo como uma mentira, dita apenas para confortar, uma parte dela não conseguia. O olhar dele, a vibração na voz, tinham sido reais demais. E quando Adrian ficou sozinho em seu escritório, encarando o horizonte da cidade, percebeu que havia cruzado uma linha da qual jamais poderia voltar. Pela primeira vez em anos, Adrian Blackwood tinha falado a verdade. E isso o aterrorizava. Victoria mal conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, ouvia a voz dele de novo, baixa, firme, dizendo à sua mãe que a amava. Era como um eco incessante. Repetia a si mesma que tinha sido apenas para confortar Emma, nada mais. Mas no fundo, não conseguia esquecer o tremor na mão dele ao fazer aquela promessa. Aquilo não fora atuação. Aquilo fora cru, real. Na manhã seguinte, ela voltou sozinha ao hospital. Adrian tinha reuniões cedo, mas ordenara que o motorista ficasse à disposição dela. O estado de Emma piorara, mas ainda assim ela conseguiu um sorriso frágil ao ver a filha entrar. "Você parece cansada, querida", sussurrou Emma. "Estou bem", Victoria mentiu, puxando uma cadeira. Segurou a mão frágil da mãe e forçou um sorriso. "Guarde sua energia. Você vai precisar dela para lutar." O olhar de Emma se suavizou, mas sua voz saiu clara. "Eu ouvi o que ele disse ontem à noite." O peito de Victoria se apertou. "Mãe!" "Ele te ama", afirmou Emma com firmeza, apertando a mão da filha. "E você o ama. Não perca tempo duvidando disso." As lágrimas arderam nos olhos de Victoria. Quis revelar a verdade, o contrato, a farsa que tinham construído. Mas ao abrir a boca não conseguiu. Os olhos da mãe brilhavam com tanta paz, tanta certeza, que Victoria não teve coragem de destruir aquilo. Quando voltou à cobertura naquela noite, Adrian a esperava. Estava diante das janelas imensas, o paletó largado de lado, a gravata frouxa. A luz da cidade desenhava sombras ao longo de seu maxilar firme. Ele se virou quando ela entrou. Por longos segundos, nenhum dos dois falou. "Como ela está?" ele perguntou por fim. "Está resistindo", murmurou Victoria, pousando a bolsa. "Mas está cada vez mais fraca. Ela continua me perguntando o que vou fazer quando não estiver mais aqui." Por um instante, a máscara dele se rompeu, deixando escapar uma dor crua. "Você não vai estar sozinha", disse suavemente. O silêncio que se seguiu foi denso, cheio de perguntas que nenhum ousava formular. O coração de Victoria disparava. Queria perguntar se ele falava de si mesmo, se realmente pretendia estar ao lado dela.
Mas o medo a fez calar. Em vez disso, apenas assentiu, apertando o anel no dedo como se fosse uma tábua de salvação. No dia seguinte, compareceram a outro jantar de alto perfil com a família Yamamoto. Adrien foi impecável, carismático, dominante, o bilionário que parecia ter o mundo nas mãos. Mas sempre que a mão dele roçava na dela sob a mesa, o coração de Victoria descompassava. E nos raros momentos em que ninguém olhava, ela percebia os olhos azuis dele queimando com uma pergunta que ele se recusava a pronunciar. Naquela noite, de volta à cobertura, Victoria não aguentou mais. No penumbra da sala de estar, virou-se para ele, a voz trêmula. Por que você disse à minha mãe que me amava? Adrien congelou, os ombros rígidos. Por um instante achou que ele desviaria, se esconderia atrás de suas muralhas, mas a voz veio baixa, rouca, porque naquele momento era verdade. A respiração de Victoria falhou. O coração martelava contra as costelas. Adrien, eu não deveria sentir isso. Isso não era para ser assim. Ele a interrompeu, começando a andar pelo cômodo. Era para ser simples, um contrato, um arranjo. Mas toda vez que olho para você, toda vez que ouço sua risada, toda vez que você me toca, eu perco o controle. Você está me desfazendo, Victoria. Os olhos dela ardiam em lágrimas. Então pare de lutar. Pare de fingir que isso é apenas negócio. Porque não é. Não mais. Ele se virou bruscamente, o olhar em chamas, uma mistura de desejo e medo. Você não entende. Toda mulher que passou pela minha vida foi embora. Toda promessa que acreditei foi quebrada. Se eu deixar você entrar, se eu te der tudo, o que vai acontecer quando você também for embora? Victoria deu um passo à frente, a voz firme apesar do tremor em suas mãos. Eu não sou elas. Eu não me importo com o seu dinheiro. Não me importo com o seu império. Eu só me importo com você. O homem que ficou ao meu lado quando minha mãe estava morrendo. O homem que construiu um estúdio para que eu não esquecesse quem eu sou. Esse é o homem por quem eu estou me apaixonando. Por um instante, o mundo pareceu suspenso. Então Adrien a puxou, a mão firme em seu rosto, e sua boca tomou a dela com urgência. O beijo foi urgente, desesperado, um choque de medo e desejo. Ela se derreteu contra ele, as mãos enredando-se em seus cabelos, o corpo inteiro tremendo com a intensidade daquele momento. Quando ofegantes se separaram, Adrien encostou a testa na dela. Você é o meu maior risco, sussurrou a voz rouca, e a minha única esperança. O coração de Vitória explodiu e se partiu ao mesmo tempo. Ali, soube que nada no contrato importava mais. Tinham cruzado uma linha da qual jamais poderiam voltar. Mas nas sombras do ático, invisível e silenciosa, uma tempestade se formava. E quando viesse, testaria tudo aquilo que eles mal começavam a admitir. A tempestade chegou mais rápido do que imaginavam. Na manhã seguinte, o som cortante do elevador ecoou pelo apartamento. Victoria ainda usava a camisa larga de Adrien, o cabelo preso de qualquer jeito, quando as portas se abriram. A mulher que surgiu parecia saída diretamente de uma revista de moda. Cabelos loiros em ondas perfeitas caíam pelos ombros. O vestido de grife moldava cada curva, sussurrando poder e dinheiro. Os olhos dela brilhavam como cacos de vidro ao percorrer Victoria de cima a baixo. Bem, bem, disse a loira, a voz com um leve sotaque britânico. Então você é a esposinha de quem todos andam cochichando. O estômago de Victoria se revirou. Não esperava visitas, muito menos uma estranha envolta em tanta arrogância. Antes que pudesse responder, Adrien surgiu do escritório. O olhar dele endureceu assim que a reconheceu. Verônica, disse, frio. O que está fazendo aqui? O sorriso dela foi afiado, cruel. É assim que cumprimenta a ex-noiva? Achei que merecia ao menos uma recepção mais calorosa. Verônica virou-se para Victoria, o desprezo escorrendo de sua voz.
Uma esposa? Que divertido. Uma coisinha tão doce, tão insignificante. Diga-me, Adrian, estava tão desesperado a ponto de escolher alguém como ela? O rosto de Victoria queimou. As mãos cerraram-se em punhos. A dor não vinha apenas das palavras, mas da facilidade com que Verônica a descartava. Adrian deu um passo à frente, a voz cortante. Deixe-a fora disso. Você não tem o direito de estar aqui. Mas Verônica apenas riu, o som seco, venenoso. Ah, tenho todo o direito. Já contou a ela sobre nós, Adrian? Sobre como me deixou há poucas semanas do casamento? Ou devo eu mesma contar? O peito de Victoria se apertou. Virou-se para ele procurando negação em seu rosto, mas encontrou apenas a sombra da culpa. É verdade? A voz dela tremeu. Não é do jeito que ela está insinuando. Adrian disse rápido, o maxilar rígido. Não do jeito que soa? Verônica zombou. Você me acusou de estar atrás do seu dinheiro, de usá-lo. Estava certo, claro, mas não finja que agora é diferente. Esse teatrinho de pagar uma mulher para ser sua esposa é patético mesmo para você. O olhar dela voltou-se para Victoria. E você, querida, deve estar adorando a viagem. Roupas novas, cobertura, anel de diamante. Nada mal para quem provavelmente servia café mês passado. As palavras foram como lâminas. Victoria perdeu o ar. Adrian tentou segurar-lhe o braço, mas ela se afastou, os olhos marejados. É verdade, Adrian? A voz dela se partia. É isso que sou para você? Mais um arranjo? Outra Verônica? O rosto dele endureceu, mas a dor brilhou em seus olhos. Você não é nada como ela. Não acredite em uma palavra do que diz. Então por que ela pode estar aqui, na sua casa, e me fazer sentir uma tola? Victoria explodiu, a voz quebrando. Verônica sorriu vitoriosa. Porque no fundo você sabe que tenho razão. Quando os 6 meses acabarem, ele vai pagar e seguir em frente como fez comigo. Você é temporária, descartável. Ele é incapaz de amar alguém. A compostura de Adrian se quebrou. Sua voz trovejou pelo ático. Chega! Saia! O sorriso dela apenas se alargou, venenoso. Virou-se para o elevador com uma graça calculada. Eu vou. Mas lembre-se disto, Adrian. Mais cedo ou mais tarde, ela verá quem você realmente é. E quando isso acontecer, ela também vai embora. As portas se fecharam atrás dela, deixando o silêncio cortar o ar. Victoria ficou imóvel, o peito arfando. Adrian se aproximou, a mão estendida, mas ela recuou. É verdade? Sussurrou de novo, a voz trêmula. Você teve outro arranjo? Outra mulher que pagou para fingir? Adrian hesitou, o silêncio mais pesado do que qualquer confissão. Por fim, respondeu, a voz baixa, carregada de sombra. Sim. Mas acabou quando descobri a verdade sobre ela. Jurei que nunca mais. Até você. Os olhos de Victoria se turvaram em lágrimas. Então o que eu sou? Sua voz saiu quebrada. Mais um erro? Mais uma mentira que você conta a si mesmo para conseguir dormir à noite? Não! Adrian respondeu com ferocidade, dando um passo à frente. Você não é uma mentira. O que eu sinto por você me apavora porque é real. Eu não estou fingindo mais. Mas ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo livres. Eu já não sei mais. O que é real? Talvez Verônica tenha razão. Talvez, quando esse contrato acabar, eu seja apenas mais um nome na sua lista. O rosto dele se contraiu em angústia. Tentou alcançá-la, mas Victoria recuou, fugindo pelo corredor e batendo a porta do quarto com força. Sozinho na imensidão da sala de estar, Adrian pressionou os punhos contra o vidro da janela, o reflexo de seu rosto se despedaçando contra o horizonte da cidade. Passara a vida erguendo muralhas tão altas que ninguém poderia escalá-las, mas pela primeira vez percebeu que aquelas muralhas não estavam apenas mantendo os outros afastados, estavam destruindo a única mulher que ele não suportava perder. E do outro lado da porta, caída no chão,
Vitória chorava nos braços de si mesma, perguntando-se se sempre fora uma tola por se apaixonar por um homem que talvez nunca soubesse amar de verdade. O som do celular vibrou na mesinha de cabeceira e a despertou. Seus olhos ardiam de tanto chorar. A garganta estava áspera. Quase ignorou a chamada, até ver o número do hospital brilhando na tela. O medo atravessou seu peito como uma lâmina. Senhorita Reis, disse o médico, a voz suave. O estado de sua mãe piorou. Acho que deveria vir o quanto antes. O mundo dela girou. Em minutos estava vestida e correndo ao elevador. Adrian já a esperava, como se soubesse. Seus olhos buscaram os dela, lendo o terror em sua expressão. Não disse nada, apenas pousou uma mão firme em suas costas e a guiou até o carro. No hospital, Emma parecia frágil, a respiração curta, mas seus olhos ainda brilhavam de calor quando os viu. Minha menina, sussurrou, e então seus olhos se voltaram para Adrian. E o homem, que finalmente derrubou suas próprias muralhas. O peito de Victoria se apertou, mas antes que pudesse falar, a mão trêmula de Emma buscou a de Adrian. Não perca tempo com medo. Ame-a, ou se arrependerá pelo resto da sua vida. A mandíbula dele se contraiu, como se lutasse contra anos de dureza e silêncio. Eu vou, disse rouco. Eu juro que vou. Os olhos de Emma se fecharam, a respiração serenou e Victoria sentiu a mão de Adrian fechar firme sobre a sua, inabalável. Naquele instante, ela viu um homem despido de sua armadura, disposto a entregar tudo, se ousasse. Mas a tempestade semeada por Verônica ainda não havia passado. Na noite seguinte, Adrian e Victoria se sentaram diante do conselho dos Yamamoto em um jantar privado que decidiria a fusão. Os rumores já tinham chegado à mesa. Verônica havia sussurrado veneno nos ouvidos certos. Victoria sentia o peso de cada olhar sobre si, avaliando, julgando, esperando uma rachadura na fachada. Robert Yamamoto se inclinou para a frente, os olhos afiados. Senhor Blackwood, correm boatos de que seu casamento não é o que parece, que talvez seja conveniente. O coração de Victoria disparou. Ela olhou para Adrian, implorando em silêncio para que ele tivesse a resposta perfeita, a frase polida pela qual era conhecido. Mas ele surpreendeu a todos. É verdade, disse Adrian, a voz firme. O silêncio caiu sobre a mesa. O ar pareceu rarefeito. Começou como um arranjo, mas em algum ponto tornou-se a verdade mais importante da minha vida. Eu amo essa mulher. E não vou insultá-la fingindo o contrário. Sussurros chocados ecoaram ao redor. Alguns rostos se fecharam, outros permaneceram indecifráveis. Adrian, porém, não recuou. Estendeu a mão e segurou a de Victoria, que tremia. Sem ela, nada disso importa, nem a fusão, nem o império que construí. Se isso me custar o acordo, que seja. Mas eu não vou perdê-la. As lágrimas borraram a visão de Victoria. Esperava a negação, a frieza calculada, mais uma camada de armadura. Em vez disso, ele se expôs por completo diante dos homens mais poderosos da sala. Os anciãos dos Yamamoto trocaram olhares, suas expressões insondáveis. Por fim, Robert falou sereno. Talvez essa honestidade seja exatamente o que mais valorizamos. Um homem que luta por mais do que dinheiro pode ser o parceiro que buscamos. O alívio percorreu o ambiente, mas Victoria mal ouviu. Seu coração ainda girava no impacto daquele olhar. Adrian não havia mais como parte de um contrato, e sim como o futuro dele inteiro. Mais tarde, de volta à cobertura, ela permaneceu diante da janela, as mãos trêmulas. Adrian se aproximou, o rosto iluminado pelas luzes da cidade. Sem uma palavra, tirou um pequeno estojo de veludo do bolso. Isto não faz parte de nenhum contrato, disse, abrindo-o. Dentro não havia ostentação. Um anel simples, delicado, mas com uma elegância que falava de algo muito mais profundo. Victoria ofegou, incapaz de acreditar no que via. Adrian
O implacável bilionário estava de joelhos diante dela, não como o homem de contratos e estratégias, mas despido de todas as máscaras. Não havia acordos, nem prazos, nem mentiras. Eu te amo, Victoria Reis. A voz dele quebrou no silêncio, carregada de verdade. E não posso deixar você ir. Seja minha esposa de verdade. Para sempre. A visão dela se turvou quando as lágrimas deslizaram pelas bochechas. Naquele instante, as palavras de sua mãe ecoaram em sua mente, o juramento que Adrian havia feito ao lado do leito dela. Cada momento em que as muralhas entre eles caíram, tijolo por tijolo. Sim, a voz de Victoria tremeu, quebrada de emoção. 1000 vezes sim. Adrian deslizou o anel em seu dedo e se ergueu, puxando-a para um beijo que carregava cada voto não pronunciado, cada promessa que jamais precisaria de papel para existir. A cidade brilhava ao redor, mas para eles o mundo havia encolhido até caber no espaço entre seus corpos. O contrato que antes os unira não passava agora de cinzas. O que restava era um amor que nenhum dos dois havia planejado, um amor nascido de uma mentira, mas que se tornara inquebrantavelmente real. E quando Victoria sussurrou contra seus lábios, "Eu também te amo", Adrien soube a verdade. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha medo. Ele havia encontrado algo que dinheiro algum poderia comprar e que poder nenhum poderia controlar. Havia encontrado Mela. E jamais a deixaria partir.